Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início, então, à nossa aula de número 2, né, dessa temática que estamos tratando, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Nessa aula de número 2, então, nós trabalharemos a questão da implementação, papel do professor, qualidade, impacto na aprendizagem e o futuro, ok? Vamos lá, então. Em relação, então, à implementação da BNCC na nossa prática pedagógica, né? Então, nas conversas anteriores, nós exploramos diversos aspectos, né, da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, incluindo a sua estrutura, competências e habilidades, metodologias de ensino e avaliação. Agora nós chegamos a um ponto crucial, né, que é a implementação da BNCC na prática pedagógica. Então, como os professores e as escolas elas podem efetivamente incorporar os princípios e as diretrizes da BNCC nas suas atividades diárias, né? Então, vamos explorar um pouquinho desafios, né, oportunidades e estratégias práticas, né, para tornar isso, então, realidade. Falando, então, primeiramente um pouquinho sobre os desafios, então, da implementação da BNCC, né? A implementação da BNCC, ela traz consigo desafios significativos, né, que precisam ser abordados de forma cuidadosa, né, e de forma estratégica, né. O primeiro deles, elencado pelo documento, então, é uma mudança de paradigma, né, ou seja, a BNCC, ela exige uma mudança de paradigma na educação. Então, passando, né, de um foco em conteúdo para um foco em competências e habilidades, né. E isso pode ser desafiador, né, para professores, escolas que estão acostumados, então, com abordagens mais tradicionais, né. A adaptação curricular, então, integrar as diretrizes da BNCC aos currículos existentes pode ser algo complexo, né, mas é necessário identificar, então, o que deve ser mantido, adaptado, modificado, né, para atender, então, às novas demandas da BNCC. Em relação à formação de professores, né? Então, para que a BNCC ela seja efetivamente implementada, é fundamental fornecer formação contínua, né, aos professores, capacitando-os, né, para compreender e aplicar, então, os princípios da BNCC nas suas práticas, né? Quanto a recursos e infraestrutura, né? A implementação bem-sucedida da BNCC, ela muitas vezes requer recursos adicionais, né? Como materiais didáticos atualizados, né? E tecnologia educacional. Então, esses são alguns desafios, né? Previstos no próprio documento, né? E algumas estratégias, então, para a integração da BNCC nos currículos escolares, né? Então, para enfrentar esses desafios, os educadores eles podem adotar algumas estratégias, né, eficazes para integrar a BNCC nos currículos escolares, né? Primeiro sugerido é a análise curricular, né? Ou seja, começa por analisar o currículo atual, né, da escola e identificar, então, em que áreas em que a BNCC já está alinhada, né? Em seguida, então, você identifica lacunas, né? E áreas que precisam ser adaptadas para atender as competências e habilidades da BNCC. O planejamento interdisciplinar, então, buscar se promover uma colaboração entre professores e diferentes disciplinas para criar projetos interdisciplinares que integrem, né, diversas áreas do conhecimento e abordem, então, competências, né, de uma forma holística, né? A formação continuada, né, ou seja, a oferecer oportunidades, né, de formação continuada para professores, né, capacitando-os, então, para compreender e aplicar a BNCC nas suas aulas, né. Também o uso de recursos adequados, né, ou seja, que garanta que os professores eles tenham acesso, então, a materiais didáticos e recursos tecnológicos que apoiem a implementação da BNCC, né. Então, vamos ver alguns exemplos, então,
de boas práticas, né, na implementação da BNCC. Então, alguns exemplos de boas práticas, né? Para inspiração até, né? Ah, o que o documento nos traz aqui, então? A aprendizagem é baseada em projetos, né? Ou seja, professores desenvolvem projetos de pesquisa, né, e resolução de problemas que envolvem os alunos, né, em investigações que sejam significativas e práticas, né? O ensino interdisciplinar, né, ou seja, professores de diferentes disciplinas, eles colaboram para criar unidades de ensino que abordam tópicos complexos, né, mas de maneira interdisciplinar, né? Uma avaliação autêntica, né? Quando os professores utilizam métodos de avaliação autêntica, como apresentações, projetos práticos, portfólios, né, para medir o desenvolvimento de competências e habilidades, né? E o uso da tecnologia, né? Ou seja, professores integram tecnologia educacional de uma forma ética e eficaz, né? Para apoiar o aprendizado dos alunos e promover, então, a cultura digital, né? E a implementação da BNCC na prática pedagógica, ela é um desafio significativo, né? Mas também oferece oportunidades para uma educação mais relevante e significativa. Então, com planejamento cuidadoso, formação contínua, né, colaboração entre os educadores, é possível alinhar os currículos escolares com as competências, né, e habilidades da BNCC. Na sequência, então, nós vamos destacar a importância do papel do professor na implementação dessas diretrizes, né, da BNCC. E vamos refletir um pouquinho sobre o impacto, né, da BNCC na educação brasileira. Começando pelo papel do professor, então, na implementação dessa base, né? Até agora a gente discutiu vários aspectos, né, da BNCC: estrutura, competências, habilidades, metodologia, avaliação, a implementação prática, né? Agora nós chegamos a mais um ponto importante, né, que é o papel do professor na implementação da BNCC. Os professores, eles desempenham um papel fundamental na transformação, né, da BNCC numa realidade significativa e eficaz na sala de aula, né? Então, vamos explorar um pouquinho essas responsabilidades, né, as habilidades e as competências necessárias, então, para essa tarefa, né? E a gente parte, então, da ideia do professor como um agente de mudança, né? Ou seja, na implementação da BNCC, os professores, eles desempenham um papel essencial, né, como agentes de mudança, né? Eles são os mediadores, né, entre o currículo nacional e os alunos. Então, aqui vão algumas, né, nós vamos elencar aqui algumas das principais responsabilidades do professor na implementação, então, dessa base. Primeiro, claro, compreender, então, a BNCC, né? O primeiro passo é uma compreensão profunda da BNCC, incluindo suas competências, habilidades, né, e os objetivos de aprendizagem. E os professores, eles precisam entender como esses elementos se aplicam, né, nas suas disciplinas, né? Adaptar o ensino, né, ou seja, com base no entendimento da BNCC, os professores, eles devem adaptar suas as estratégias de ensino, de conteúdo, né, e de avaliação para atender, então, as diretrizes, né? Promover a aprendizagem significativa, né? Os professores, eles têm a tarefa, né, de criar um ambiente de aprendizagem que promova, então, a aquisição de competências e habilidades de uma forma significativa, né, e também contextualizada, né? E apoiar os alunos, né? Os professores, eles devem estar preparados, né, para apoiar os alunos no seu desenvolvimento acadêmico, também emocional, social, né? Garantindo, então, que todos tenham a oportunidade de alcançar os objetivos da BNCC. E quais seriam, então, as habilidades e competências do professor na implementação, então, da base, né? Então, para desempenhar o seu papel de uma forma eficaz, os professores precisam desenvolver habilidades e competências específicas, né?
Então, algumas das habilidades e competências-chave, né, elas incluem, vamos lá, domínio de conteúdo, é fundamental, né? Ou seja, os professores eles precisam ter um profundo conhecimento do conteúdo das suas disciplinas e como eles se relacionam, né, com as competências e habilidades da BNCC. Também habilidade nas metodologias ativas, que nós já listamos em aula anterior, né? Essas metodologias, como aprendizagem por projetos, né, resolução de problemas, elas são essenciais para promover a aprendizagem, né, uma aprendizagem significativa de acordo com a BNCC. Adaptabilidade, né? Os professores eles devem ser capazes de adaptar suas práticas de ensino para atender às necessidades específicas dos alunos, né? Garantindo que todos tenham a oportunidade de desenvolver, então, as competências da BNCC, né? Isso da comunicação, né? A comunicação eficaz, né? Que é fundamental, né? Para instruir, motivar, apoiar os alunos no seu aprendizado, né? De acordo com a BNCC, né? E a habilidade na avaliação, né? Os professores eles precisam desenvolver métodos de avaliação alinhados com a BNCC, né? Capazes de medir as competências, né? E as habilidades dos alunos, né? E qual é o impacto, então, da BNCC na prática pedagógica e no ensino brasileiro, né? A implementação da BNCC, ela tem o potencial de transformar significativamente a prática pedagógica e o ensino no Brasil, né? Ela enfatiza uma abordagem mais centrada no aluno, né? Promove a aprendizagem significativa, né? E incentiva a interdisciplinaridade. Então, além disso, a BNCC ela busca reduzir desigualdades educacionais, né? Garantindo que todos os alunos eles tenham acesso a uma educação de qualidade, né? O papel do professor na implementação do BNCC, da BNCC, ela é central, né, para o sucesso dessa iniciativa. Os professores eles desempenham um papel crucial como mediadores entre o currículo nacional e os alunos, né? Adaptando o ensino para promover o desenvolvimento dessas competências e habilidades, né? Com as habilidades e competências adequadas, os professores eles têm o poder de transformar a educação no Brasil, né, de acordo com as diretrizes da BNCC. Então, na sequência, nós continuaremos, né, nessa reflexão sobre a BNCC, explorando a importância, então, da educação de qualidade e a sua relação com a BNCC, bem como discutindo também formas de avaliar o impacto da BNCC na aprendizagem dos alunos, né? Vamos lá, então. Falando de qualidade da educação e BNCC. Então, há pouco a gente explorou diversos aspectos da BNCC, né? De novo, relembrando, sempre estrutura, competência, habilidade, metodologias de ensino, avaliação, implementação prática e o papel do professor, né? Então, agora nós iremos abordar um tema fundamental também, né? Que é a qualidade da educação e a sua relação com a BNCC. Então, vamos discutir um pouquinho como que a BNCC ela contribui para a melhoria da qualidade do ensino no Brasil, né? Vamos lá. Então, a busca pela qualidade na educação, ela é um objetivo central em qualquer sistema educacional. A BNCC, ela desempenha um papel fundamental na promoção dessa qualidade, pois ela define diretrizes claras e objetivas, né? Para que os alunos, para o que os alunos devem aprender, né? Então, em cada etapa da educação básica, né? E a qualidade da educação, conforme definida pela BNCC, ela abrange vários aspectos, né? Vamos analisar, então, aprendizagem significativa, né? A BNCC, ela promove a aprendizagem significativa, na qual os alunos, eles não apenas memorizam informações, mas compreendem os conceitos, né? Desenvolvem competências e também aplicam o conhecimento em situações do mundo real, né? O desenvolvimento, então, de competências e habilidades, né? A BNCC, ela enfatiza o desenvolvimento de competências e habilidades que são essenciais para
o século XXI, como pensamento crítico, comunicação, colaboração, a criatividade e, claro, a resolução de problemas, né? A equidade também enquanto diretriz, né? A BNCC, ela busca reduzir as desigualdades educacionais, garantindo que todos os alunos, independentemente, né, da sua origem socioeconômica ou geográfica, eles tenham acesso a uma educação de qualidade, né? E a avaliação e melhoria contínua, né? A BNCC, ela incentiva a avaliação contínua do progresso dos alunos, né? E a adaptação das práticas pedagógicas para melhor atender, né, a necessidade dos estudantes. E quais são as, né, contribuições, então, da BNCC para a qualidade da educação, né? Então, a BNCC ela contribui para a qualidade da educação de várias maneiras, né? O que ela mesma elenca, então? Questão de padrões claros, né? Ela estabelece padrões claros de aprendizagem, o que ajuda a garantir que todos os alunos eles tenham acesso aos mesmos conhecimentos e habilidades essenciais. A ideia de um currículo alinhado, a BNCC ela serve como base para a elaboração dos currículos escolares, garantindo que o conteúdo e as atividades eles estejam alinhados com diretrizes nacionais, né? A avaliação com propósito, né? Então, a BNCC ela orienta o desenvolvimento de avaliações que medem o progresso dos alunos em relação às competências e habilidades estabelecidas, né? Fornecendo informações valiosas, né, para a melhoria da aprendizagem, né? E o desenvolvimento profissional, né? Ela motiva o desenvolvimento profissional dos educadores, incentivando-os a adotar práticas pedagógicas inovadoras, né? E também a se manterem atualizados. Mas, né, nós temos muitos desafios na busca pela qualidade da educação com a BNCC. Então, apesar, né, das vantagens que nós vimos, existem desafios, né, a serem enfrentados na busca, então, pela qualidade da educação. Quais são os principais desafios que a BNCC nos elenca, então? A questão da formação de professores, né, ou seja, garantir que os professores eles tenham a formação necessária para implementar de forma eficaz a BNCC. Isso é um desafio, né, principalmente em regiões mais remotas, né? A questão de recursos financeiros, sem dúvida, né? A implementação da BNCC, ela pode requerer investimentos, né, em infraestrutura, materiais didáticos, tecnologia, né? O que pode ser limitado, né, em muitas escolas, né? A ideia de uma avaliação equitativa, né? Ou seja, garantir que a avaliação ela seja equitativa e justa para todos, né? Para todos os alunos, independente das suas circunstâncias. Isso é um desafio importante, né? E a BNCC ela desempenha um papel fundamental, né, na promoção da qualidade da educação no Brasil. Ela define diretrizes claras para que os alunos aprendam, né? Ela enfatiza a aprendizagem significativa, a ideia de promover competências essenciais, né? E busca reduzir, então, as desigualdades sociais. E, apesar dos desafios, a BNCC ela oferece um caminho claro, né, para a melhoria da educação do país. Em um ato contínuo, né? Nós concluiremos, então, a exploração sobre da BNCC, abordando a avaliação, né, do impacto da BNCC na aprendizagem dos alunos e refletindo, então, sobre o seu papel no futuro da educação brasileira, né? Vamos adiante. Bom, então, avaliando o impacto, né, da BNCC na aprendizagem dos alunos. Nas falas anteriores, nós discutimos vários aspectos, né, da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, incluindo, sempre é bom relembrar, né, sua estrutura, competências, habilidades,
metodologias de ensino, avaliação, implementação prática, o papel do professor e a qualidade da educação. Então, agora nós vamos abordar mais um tema crítico, né? Que é a avaliação, né, do impacto da BNCC na aprendizagem dos alunos. Então, entender como a BNCC ela afeta o desempenho dos estudantes é fundamental, né? Para melhorar continuamente, né, a qualidade da educação. Então, vamos lá. A importância da avaliação, né, do impacto da BNCC, né? Então, a avaliação do impacto da BNCC na aprendizagem dos alunos é uma etapa fundamental do processo educacional. Então, ela permite responder a perguntas cruciais, né? Como a BNCC ela está contribuindo para o desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos, né? Os alunos estão demonstrando melhorias em seu desempenho acadêmico e suas capacidades socioemocionais. A BNCC ela está ajudando a reduzir as desigualdades educacionais. A avaliação do impacto também fornece informações valiosas para direcionar políticas educacionais, né, tomar decisões e ajudar, né, as práticas pedagógicas. Então, essas são questões que são levantadas em termos de avaliação, né? Mas de que forma, então, né? Quais seriam, então, os métodos, né, e os indicadores para avaliar o impacto na BNCC? Então, existem várias abordagens e indicadores que podem ser utilizados para avaliar o impacto da BNCC, né? Quais são esses indicadores? A avaliação de desempenho, ou seja, realizar avaliações padronizadas e específicas para medir o desempenho dos alunos em relação às competências e habilidades da BNCC. Um acompanhamento contínuo, né? Implementando um sistema de acompanhamento contínuo, né, do progresso dos alunos, observando o seu desenvolvimento, né, ao longo do tempo, né. A avaliação de portfólios, né, incentivar a criação, então, de portfólios que demonstrem o trabalho e o progresso dos alunos ao longo do ano letivo. Avaliações formativas, né, utilizar avaliações formativas durante o processo de ensino-aprendizagem para identificar, né, as áreas que precisam de uma atenção mais imediata, né? E os indicadores socioemocionais, né? Considerar indicadores socioemocionais como autoestima, resiliência, habilidades de comunicação, que são importantes, né, para o desenvolvimento holístico dos alunos, né? E fazendo uma reflexão, então, né, sobre os resultados daí depois dessa avaliação. Então, a avaliação do impacto da BNCC, ela não é apenas uma coleta de dados, né? Não deve ser apenas uma coleta de dados, mas também uma oportunidade, né, de reflexão e ação. Então, ao analisar esses resultados da avaliação, sempre é importante, vamos lá. Primeiro, identificar gaps, né? Ou seja, identificar áreas em que os alunos eles podem não estar atingindo os objetivos da BNCC e buscar maneiras, né, de preencher essas lacunas, né? Melhorar práticas, avaliar como as práticas pedagógicas elas podem ser aprimoradas para melhorar, para melhor atender, né, as necessidades dos alunos, né? Adaptar políticas educacionais, né? Usar os resultados da avaliação para informar políticas educacionais e tomar decisões sobre a alocação de recursos, né? E promover a participação dos alunos, né? Ou seja, incentivar os alunos a participar do processo de avaliação, envolvendo eles, né, na sua própria aprendizagem né, e no seu desenvolvimento, né? Então, a avaliação do impacto da BNCC na aprendizagem dos alunos, ela é essencial para a melhoria contínua da qualidade da educação no Brasil, né? Ela fornece, ela nos dá informações valiosas, né? Que podem ser usadas para ajustar as práticas pedagógicas, né? As políticas educacionais, as estratégias de ensino, né? Garantindo assim que a BNCC ela atinja os seus objetivos de promover competências e habilidades que são essenciais, né, para todos os alunos, né? Continuando, então, nós vamos seguir essa jornada ali pela BNCC, refletindo sobre o
o papel do futuro, né, da educação brasileira, explorando como a BNCC ela pode continuar a evoluir para atender às necessidades em constante mudança, né, da sociedade e dos alunos, né? Então, vamos lá. O futuro da educação brasileira e a evolução da BNCC. De novo, recapitulando, né? Nós percorremos até aqui uma jornada pela BNCC, abordando os aspectos, né, de estrutura, competências, né, até a implementação prática, avaliação do impacto, né, e a reflexão, então, sobre a qualidade da educação. Agora nós chegamos em um novo elemento, né, que é o futuro da educação brasileira e o papel, né, em evolução, né, da BNCC, né? Então vamos explorar como a BNCC ela pode continuar a ser relevante e eficaz, né, à medida que as necessidades da sociedade e dos alunos elas continuam a mudar, né? Então a evolução da sociedade e da educação, né? A sociedade e o mundo eles estão em constante evolução e a educação ela tem que acompanhar essa transformação. Então novas tecnologias, mudanças demográficas, desafios globais, avanços na ciência, né, na cultura, eles impactam, né, as necessidades e as expectativas dos alunos. Então, a BNCC ela precisa ser flexível, né, e adaptável para atender essas mudanças, né? Bom, a BNCC ela tem que ser vista como um documento vivo, ou seja, a BNCC ela deve ser vista, né, como um documento vivo, né, sujeito a revisões e atualizações periódicas, né? Isso permite que ela se mantenha relevante, né, e sempre alinhada com as necessidades da sociedade e dos alunos, né, ao longo do tempo. Então, a revisão da BNCC ela deve ser um processo colaborativo, né, envolvendo educadores, especialistas, pais, né, e, claro, os estudantes, né? Em termos de inovação e tecnologia na educação, a tecnologia ela desempenha um papel cada vez mais importante na educação. Então, a BNCC ela pode evoluir para incorporar diretrizes específicas, né, relacionadas então ao uso responsável da tecnologia, à alfabetização digital, né, e a integração, né, de ferramentas digitais no ensino, né. Ah, a educação socioambiental, né? Então, a importância, né, das habilidades socioemocionais, né, como a empatia, a resiliência, né, a inteligência emocional, elas estão ganhando em destaque, né? Então, a BNCC ela pode evoluir para incluir diretrizes mais robustas, né, sobre o desenvolvimento, então, dessas habilidades, né? A questão da educação inclusiva, né? Então, a inclusão de alunos com necessidades especiais na educação regular, né, é uma prioridade, né? A BNCC ela pode continuar a evoluir para garantir que as diretrizes elas incluam estratégias específicas, né, para atender então as diversas necessidades dos alunos, né? A preparação para o futuro, né? Então a BNCC ela deve preparar os alunos para enfrentar os desafios do futuro, incluindo questões ambientais, mudanças no mercado do trabalho, né, e a cidadania global como um todo, né. Então, a BNCC, ela, ela desempenha um papel fundamental na promoção da educação de qualidade no Brasil, né, mas o seu sucesso, ela depende da sua capacidade de evoluir e de se adaptar às mudanças da sociedade na educação, né. Como um documento vivo, a BNCC ela deve ser revisada, né, e atualizada, né, para refletir as necessidades e as expectativas em constante mudança, né, dos alunos brasileiros, né, com flexibilidade, né, com inovação e com compromisso contínuo com a melhoria da educação, a BNCC ela pode continuar a desempenhar um papel vital no futuro da educação brasileira, né? E nessas últimas falas, nós exploramos, então, diversos aspectos da BNCC, desde a sua estrutura, né,
até o seu impacto, né, na aprendizagem dos alunos. Então, agora é hora de a gente aplicar esses conhecimentos e trabalhar coletivamente para construir um futuro educacional mais promissor, né, e mais inclusivo para todos os brasileiros, né. Então, por aqui nós vamos encerrar essa aula de número 2, né. Na aula seguinte, a gente vai partir, então, de uma pequena conclusão e falando de próximos passos, né, para a BNCC, e vamos explorar até as áreas de conhecimento, né? Daí nós vamos começar a tratar, então, das áreas de conhecimento, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, né? Então, encerramos aqui a aula de número 2. Obrigado pela companhia de vocês, né? Qualquer dúvida, qualquer comentário, né? Nossas redes sociais estão disponíveis, será o nosso canal de comunicação, ok? Então, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima aula.